Olá, bom dia a todos e a todas e bem-vindos novamente ao canal Português Descomplicado. Nós hoje vamos abordar um assunto que é um assunto difícil para a maioria das pessoas, mas que até é de bastante fácil resolução, que é o uso do A sem H e do A com H. Para isso, eu vou socorrer-me aqui de uma ferramenta informática para vocês perceberem um bocadinho melhor sobre este assunto e vamos começar por fazer uma explicação da origem do A sem H e depois então fazer a distinção entre o A sem H e o A com H. Então, vamos começar precisamente pela explicação de porque é que surge o A com o acento grave. Então, eu pedia-vos que olhassem para estas 4 frases que aqui tem. Eu fui a algum lado. Quando nós usamos o a nesta situação, o a tem uma função de preposição, ou seja, é uma classe de palavras, a sua função aqui é indicar-nos uma localização, indicar-nos movimento, e depois, dependendo do tipo de frase, eu posso ter a preposição simples, ou seja, sozinha, ou a preposição numa situação de contração. Então vamos olhar para a frase eu fui a Coimbra. Quando eu uso Coimbra, que é um nome, neste caso um nome próprio, o a aparece sozinho, a preposição aparece e na sua forma simples. Quando eu utilizo feira, eu fui à feira, eu já vou usar a preposição com um artigo definido. Porquê? Feira é uma palavra feminina. E por ser uma palavra feminina, antes de feira, aparece-me sempre um artigo definido, que é o artigo definido a, porque feira é uma palavra feminina. Como isso acontece, imaginem a seguinte frase. A feira é em Coimbra. Este a que aparece aqui é um determinante artigo definido feminino. Quando eu transporto isto para outra frase, eu vou ter de ter o a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo definido. Ou seja, na verdade, quando vocês dizem eu fui à feira, nós estamos perante dois as, ou seja, a preposição e o artigo definido. Em Porto, a mesma coisa. Quando eu digo eu fui ao Porto, eu estou a usar a preposição a, eu fui a algum sítio, mais o, que é o artigo definido masculino, que eu aqui vou usar porque considero que Porto é masculino. Eu digo sempre, o Porto é uma cidade bonita, ou seja, o Porto. Vai aparecer-me aqui também o artigo. Só que quando eu uno a com a, dá a, só um a com o acento grave. Quando eu uno a com u, dá ão e já ainda me permite fazer uma divisão visual do que eu estou a unir. Então, só para sintetizar, aquele primeiro a é uma preposição, a preposição é uma classe de palavras, a preposição é uma palavra invariável. O que é que isto quer dizer? Que ela não varia nem em número, por exemplo, que é o caso de feira, varia em número. Feira, feiras. A preposição a não varia e transmite também uma noção de espaço e de movimento. Quando eu digo eu fui a, é porque eu vou movimentar-me para algum lugar e, portanto, estou a trabalhar o espaço e estou a trabalhar o movimento. O segundo a que nos aparece é um determinante artigo feminino, definido feminino singular, ou seja, estamos perante o determinante que geralmente acompanha o nome. Portanto, se o nome for feminino e for singular, ele vai acompanhar. Em português, em relação aos acentos graves, não existem muitos.
existem, na verdade, 11 acentos, mas eu só vou dar-vos aqui 9 por uma questão prática. É que os outros 4 não se usam praticamente por escrito e mesmo oralmente eles já quase não são usados. E, portanto, estes 7 vocês vão fixar e nunca mais se vão esquecer deles. Então, temos 7 palavras em que há uma contração da preposição com o artigo ou com um determinante ou pronome. As duas primeiras são um exemplo da preposição com o artigo e as restantes são exemplos de determinantes ou pronomes que são unidos à preposição. Então, em português com acento grave, à exceção daquelas 4 que vos disse que não vale a pena fixarem, temos então a, as, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. Ou seja, temos aqui um conjunto de palavras que, se vocês fixarem, nunca se vão esquecer se o acento é para a direita, ou seja, é agudo, ou é para a esquerda, grave. Só nestas ele será grave. E estas são sempre situações de contração da preposição. Eu penso que, em relação à direita e à esquerda dos acentos, é isto. Agora, como distinguir este A sem H do A com H? Há aqui um aspecto que é muito simples. Nós já sabemos que o A é a contração, porque eu acabei de explicar ao pormenor, e, para quem não se lembra, o A com H é uma forma do verbo haver. O verbo haver é um verbo da nossa língua que nós usamos, quer como verbo principal, quer como verbo auxiliar. Como qualquer verbo da nossa língua, ou melhor, como qualquer palavra da nossa língua, ele tem sinónimos, ou seja, palavras que o podem substituir. E aqui os sinónimos do verbo haver são extremamente importantes porque eles vão permitir que vocês percebam um bocadinho melhor esta diferença. Vou dar-vos a seguinte frase. Já não venho aqui há algum tempo. E vocês agora poderão estar a pensar, então, mas aqui nesta situação eu uso o A com H ou o A sem H. Nesta situação concreta, vocês vão usar o A com H. Já não venho aqui há algum tempo. Porquê? Passou algum tempo. Então, como é que eu sei se aqui vou usar um ou outro? O verbo haver pode ser substituído por existir, por ter ou por fazer. Então, naquela situação anterior, quando me surge a dúvida, eu vou substituir e vou colocar lá, já não venho aqui, faz algum tempo. Eu utilizei aqui o faz, vocês devem fazer o seguinte exercício. Experimentar com as 3 formas. Já não venho aqui, existe algum tempo. Já não venho aqui, tem algum tempo. Ou já não venho aqui, faz algum tempo. Porquê? Porque o existe e o tem aqui não soam tão bem. Mas experimentem sempre com as 3, porque um pode não soar bem e o outro soar. Se experimentarem com as 3 e uma delas fizer sentido, automaticamente vocês têm de utilizar o A com H. Se nenhuma das 3 fizer sentido, então estamos perante o A sem H. Outro exemplo para podermos praticar. Vamos à sala polivalente, que hoje está lá uma exposição interessante. Vamos fazer o truque. Vamos, existe sala polivalente, que hoje está lá uma exposição interessante. Não soa bem, pois não? Vamos, tem sala polivalente, que hoje está lá uma exposição interessante. Também não soa bem. Vamos, faz sala polivalente, que hoje está lá uma exposição interessante. E também não soa bem. Nenhuma das 3 formas, aqui neste caso, nos vai soar bem, porque a forma correta é o A sem H. Vamos onde? À sala polivalente.
Entendem? Ou seja, aqui já estamos perante um outro cenário e, portanto, já não estamos a falar do A com H. Espero que tenham ficado esclarecidos. Eu espero que esta dúvida deixe de vos atormentar e vemo-nos no próximo vídeo com mais umas dúvidas de português. Obrigada!